Queridos, uma boa noite, que alegria estarmos juntos. Esta é a nossa penúltima noite da semana de oração. Ninguém vai fazer o assim, gente. Pô, aí vocês me deixam mal, né, meu? Pô, eu jurava que estava indo bem, que vocês estavam gostando e tal. Vou tentar de novo, hein? Tá bom? Pois é, hoje é a nossa penúltima noite da semana de oração. Aê, tá. Obrigado a você da internet que também fez tal. Queridos, eu espero que a semana ela esteja tocando a sua vida, que seja algo bem benéfico. E eu quero desde já agradecer o apoio de todos, ao pessoal da mídia que está conseguindo deixar minha voz mais grossa, de acordo com os comentários aí. Deve ver se eu consigo engrossar um pouco mais daqui também. E eu fico feliz, porque Deus ele tem abençoado a todos nós, e para mim também tem sido uma experiência muito gostosa estar aqui com vocês. O carinho que vocês têm transmitido, isto me motiva, me empolga, me deixa emocionado. E eu de fato quero externar esta gratidão a vocês, ok? Lembrando de que amanhã teremos a nossa Santa Ceia e que você deve chegar aqui a partir das 19 horas, porque quando começar o sermão, às 20 horas, nós já iremos emendar o sermão com os emblemas. Então quando você chegar às 19, já vai direto para o seu lava-pés, tá bom? Beleza? Depois de passarmos por terça e quarta aí com sermões bem pesados, na hora de dar uma aliviada, né, povo? O sermão de hoje está no livro de Números. Você que tem a sua Bíblia aí, eu gostaria que você a abrisse no livro de Números. Números capítulo 13. Há uma história bem legal aqui e nós vamos refletir nessa história. O sermão de hoje tem a ver com aquilo que foi cantado, sonhos que Deus ele tem ao nosso respeito em relação à nossa vida. Livro de Números capítulo 13, o pano de fundo para você poder se contextualizar. O Deus que nós servimos é um Deus que sonha muito. Eu procuro imaginar isto de Deus, um Deus que é extremamente visionário, um Deus que enquanto você dorme, Ele está imaginando coisas positivas que Ele pode te dar, coisas positivas que Ele quer dar à sua vida. Eu gosto de imaginar Deus o tempo todo querendo nos mimar, tentando nos ajudar, sonhando conosco e sonhando por nós. Em determinado momento Deus ele teve um sonho, Ele transmitiu este sonho a Abraão dizendo: Abraão, o meu sonho é que você seja pai de uma grande nação e que essa nação me exalte para o mundo. Abraão ouviu o sonho com atenção, ele transmitiu à sua geração o sonho de Deus. A verdade é que o tempo passou e o sonho não tornou-se realidade naqueles dias. Levaram-se mais de 400 anos até Deus começar a trabalhar para que a realização fosse completa. A nação cresceu, porém a nação agora era escrava no Egito. Deus então suscita um libertador, Moisés, você conhece a história. Com muita dificuldade, Deus ele vai tirando o povo do Egito em direção a uma terra que a Bíblia chama de terra prometida. E quando o povo saiu do Egito, depois de tantas dificuldades, a Bíblia destaca de quando eles estavam já há 14 meses no deserto, chegou a hora em que Deus chama Moisés e diz: Moisés, eu gostaria que você escolhesse 12 homens, para que estes homens pudessem visualizar aquilo que eu quero dar para vocês. O meu sonho é maravilhoso, o meu sonho é tremendo, e eu quero que vocês tenham um gostinho daquilo que vocês vão receber. Moisés então escolhe 12 espias, e agora eles conseguem atravessar o Jordão e vão espiar a terra. E chegando na terra de Canaã, eles ficam admirados. A terra de Canaã era uma coisa linda, maravilhosa. Era uma terra bonita, bem diferente do deserto que eles estavam passando. Era uma terra com muitos frutos, frutos deliciosos, tudo muito belo, tudo maravilhoso, grandioso. E a Bíblia destaca de que os espias ficaram encantados com tudo aquilo que haviam visto. E eles voltaram empolgados, porém alguns temerosos. E aqui então iremos começar a nossa leitura. Capítulo 13, vamos começar no versículo 27. Iremos ler do 27 ao 33. Diz assim em minha Bíblia, Números 13. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é um povo poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe,
E os heteus, os jebuseus, os amoreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Versículo 32. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: A terra pelo meio pela qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens valentes, de grande estatura. Também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, que são os descendentes de gigante. E éramos nós, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Queridos, os 12 espias viram a mesma coisa, porém a conclusão foi diferente. 10 espias, embora tenham gostado da terra, tenham admirado a terra, conseguiram observar mais as dificuldades do que as possibilidades. 10 espias viram que ali haviam gigantes, e eles ficaram com medo dos gigantes, e quando eles foram relatar a Moisés, disseram: Moisés, a terra é magnífica, a terra é maravilhosa, a terra é perfeita, só tem um problema: ali existem muitos gigantes. E olha, Moisés, quando nós olhamos para os gigantes, nós nos comparamos a eles e nós imaginamos que se eles nos vissem, eles iriam nos chamar de gafanhotos, eles iriam apenas pisar em nós e nós não iríamos conseguir fazer nada contra eles. Naquele momento, 2 espias, Josué e Calebe, se levantam e dizem: não, por favor, não pensem assim. A terra é linda, a terra é maravilhosa, de fato, há os gigantes, mas Deus está ao nosso lado e nós vamos vencer estes desafios. Por mais que Calebe e Josué tentassem apresentar o lado positivo e o poder de Deus, a multidão preferiu acreditar naqueles 10, e naquele momento a multidão, num coro só, começou a dizer: Moisés, nós não vamos conseguir entrar na terra prometida. O que Deus prometeu é maravilhoso, mas Deus não vai nos ajudar. Queridos, nada é pior para Deus do que quando você duvida daquilo que Ele pode fazer. Nada deixa Deus tão indignado como a falta de confiança. Queridos, Deus já havia derramado as 10 pragas sobre o Egito, Deus já havia aberto o mar, Deus já tinha feito com que comida caísse do céu, Deus já tinha feito com que água saísse da rocha, Deus já tinha liderado Israel em algumas batalhas. Por que que o povo duvidou? O povo não tinha razão para duvidar nem do amor de Deus, nem do poder de Deus. Mas o povo estava na cara do gol, e eles desistiram de acreditar de que Deus ainda poderia lhes ajudar. Sabe, queridos, infelizmente nós vivemos a mesma realidade. A Bíblia é um livro cheio de promessas, e muitas pessoas, quando ouvem ou leem estas promessas, duvidam de que Deus pode fazer grandes coisas. Eu quero te dizer nesta noite, de que o Deus que você serve é o Deus que é capaz de fazer qualquer milagre. E quando Jesus ele veio a esta terra, ele fez questão de deixar isto claro. Você pode observar de que nos milagres de Jesus, tudo que era impossível, Deus transformou em realidade. E você vê os milagres mais loucos, mais absurdos, como um morto ser ressuscitado, como um cego ter os seus olhos abertos, como um paralítico andar, como uma pessoa ser curada. Queridos, Jesus ele veio aqui para mostrar quem era Deus. Ele veio aqui para poder mostrar de que Deus é capaz de fazer qualquer coisa quando a sua vida está em jogo. Deus é capaz de fazer loucuras quando o assunto é você. O que Deus ele tem por você, o que Deus ele sente por você é algo grandioso, e se não fosse o bastante, Ele foi capaz de entregar o seu único filho, somente para que você pudesse entender de que quando o assunto é você, não há limites.
quando o assunto é a sua felicidade, Deus está disposto a fazer qualquer coisa. Queridos, Deus, Ele ama muito você, mas Deus, Ele se sente desagradado, Deus, Ele se sente mal quando você duvida de seu poder. Deus havia dito para o povo: eu estou com vocês. Os gigantes não são motivo para vocês duvidarem, os gigantes não são motivo para vocês temerem. Mas a multidão em um só coro disse: não, vai dar errado, nós não vamos conseguir. Então Deus disse: tá bom, já que vocês não acreditam que nós não vamos conseguir, então beleza, vocês não vão conseguir mesmo. Vamos ficar aqui pela terra, peregrinando, dando voltas, tal. A falta de fé pode alterar aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Está conseguindo me entender? A falta de fé pode mudar o curso da sua história. Nunca duvide do que Deus é capaz de fazer na sua vida. Nunca duvide do que Deus é capaz de fazer por você, porque aos olhos dele, você é a coisa mais preciosa que existe. O povo duvidou, Deus então permitiu de que eles ficassem no deserto 40 anos. Você conhece a história? Nasceu uma geração, morreu uma geração, e o povo então foi ali. Chegou o momento em que até o Moisés morreu, e agora quem vai liderar a nação é Josué. E agora, partindo para a segunda parte da história, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Josué. Vamos continuar aquilo que estávamos lendo, mas a continuação vai estar em Josué, capítulo 14. Moisés era morto, Josué era o novo líder. Já havia mais ou menos 5 anos que o povo estava na terra prometida, e era a hora de Deus fazer grandes milagres. Caleb, ele se aproxima de Josué e lhe faz um pedido muito amigável. Acompanhe comigo a leitura, capítulo 14 de Josué. Iremos agora no versículo 10. E diz assim em minha Bíblia, capítulo 14, versículo 10: Eis, agora o Senhor me conservou em vida, dizia Caleb, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou eu de 85 anos. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda é agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste de que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom como herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseveraram em seguir o Senhor Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriate Arba, e este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou em paz. Vamos tentar entender aqui o contexto. Caleb era muito amigo de Josué, e quando eles entraram na terra prometida, Caleb disse assim: Josué, nós somos amigos? Josué, claro, nós somos muito amigos. Então eu preciso te fazer um pedido, e eu gostaria que você não me negasse. Eu estou vendo que você está repartindo a terra para cada tribo, tal, para cada família. E eu gostaria que você me desse aquelas cidades que estão lá nas montanhas. Eu queria que você me desse a cidade de Kiriate Arba como presente. Josué olha assim meio desconfiado e diz: mas Caleb, como assim? Você quer esta terra? Nós somos amigos, você pode pedir algo melhor, algo mais fácil. Caleb reafirma e diz: não, eu quero Kiriate Arba. Mas Caleb, lá que moram os gigantes. Você sabe que naquela terra estão os anaquins, há centenas de gigantes lá, homens guerreiros, homens difíceis, homens valorosos, homens valentes. Caleb, ele reafirma e diz: Josué, eu quero aquela cidade como presente, porque aqueles gigantes são meus. Eu quero ter o prazer de arrebentar com eles. Eu quero ter o prazer de arrancar a cabeça deles. Eu quero ter o prazer de fazer dos gigantes picadinhos. Pense num homem arretado. Pense num homem empolgado. Pense num homem com gás. Queridos, Caleb tinha 85 anos.
85 anos naquela época não era um adolescente, não era um juvenil e não era um jovem. 85 anos, me desculpa, o sujeito já estava velho. E Caleb, ele já tinha 85 anos. Fisicamente, ele poderia até parecer um velho, mas por dentro ele parecia um moleque, ele parecia uma criança, ele parecia um jovem com tanta energia, com tanto gás. Caleb, então, ele sobe para as montanhas, e ele agora vai lutar com aqueles gigantes. A Bíblia não diz quantos gigantes eram, mas de acordo com os historiadores, eles dizem que de lá havia muitos gigantes. E no livro de Juízes, eles vão encontrar depois e vão mencionar de que um dos descendentes de Anak foi encontrada a sua cama. E só a cama do sujeito tinha 4,5 metros. Então, quando a Bíblia fala de gigantes, você pode imaginar que o sujeito deveria ter cerca de 4 metros. Era de fato um gigante. E tem mais. A história comprova de que esses gigantes, eles não eram aqueles homens que tinham gigantismo, tal, uma doença, e que eram encurvados, tal, desengonçados, nada disso. Eles eram homens altos, fortes e valentes, e todos tinham medo dele. Há relatos sumérios que chegam a dizer de que esses gigantes não poderiam ser seres humanos normais. Havia uns mitos que diziam de que os deuses desceram nesta terra, tiveram relações sexuais com as mulheres, e resultado disso nasceram os gigantes. E esses gigantes, eles eram temidos por todos da região do Oriente. Mas Caleb falou o seguinte: esses gigantes podem ser fortes, mas eles não são mais fortes do que o meu Deus. Eles podem até trazer medo para aquelas pessoas, mas para eu que sirvo a Deus, nada me assusta. Caleb, então, ele começa a sua jornada em direção a Kiriat Arba. De repente você olha e fala assim: mas pastor, Caleb com 85 anos, talvez ele poderia andar com uma muleta, tal, alguma coisa segurando. Rapaz, eu não sei o que ele tinha na mão, se era uma muleta ou uma espada. O que eu sei é que ele subiu em Kiriat Arba e matou todos os gigantes. Ele arrebentou com todos os gigantes. Não sobrou um gigante para contar história. A Bíblia relata de que quando o povo de Israel viu os gigantes, eles disseram: nós somos como gafanhotos aos olhos dos gigantes. A história se inverteu. Quem eram os gafanhotos na história? Eram gigantes diante de Caleb. Caleb tinha 85 anos, mas foi para cima dos gigantes, e todos os gigantes tinham medo de Caleb. E eu imagino, queridos, na versão da Bíblia gideônica que você já conhece, de que quando Caleb estava entrando na cidade, os gigantes começavam a gritar: socorro, alguém nos salva, Caleb está aqui, por favor, alguém nos salve. Os gigantes ficavam desesperados, e de repente alguém dizia: chegou Caleb, o serial killer dos gigantes. Chegou Caleb, o homem que está nos matando. Todos os gigantes tinham medo de Caleb. E sabe o que é interessante? O que trouxe medo a toda uma nação, um único homem resolveu a história. Mais de 2 milhões de pessoas ficaram com medo dos gigantes, e por isso perderam o melhor de Deus. Um homem resolveu chamar a responsabilidade, foi para cima e fez história. Queridos, na sua vida você terá muitos obstáculos, na sua vida você terá muitos gigantes. Diante dos problemas você terá 2 alternativas: ou correr ou enfrentá-los. Se você correr, de nada valeu a pena você viver. Se você enfrentá-los, Deus estará com você. Você será um vitorioso. É por isso que você não pode ficar com medo do futuro. É por isso que você não pode ficar com medo dos problemas. Se você estiver ao lado de Deus, eu quero te dizer nesta noite de que não há limites para você sonhar. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há nenhum milagre que Ele não possa realizar. Porque aos olhos de Deus, o gigante da história é você. Aos olhos de Deus não são os problemas que são os gigantes. Aos olhos de Deus, você que é o gigante. É por isso que você não pode orar a Deus pedindo para que Deus alivie as dificuldades e dizer: Senhor, tire os problemas. Não, pelo contrário, não peça para que o Senhor tire os problemas.
Peça para que Deus te dê poder para que os problemas sejam resolvidos. O que mais me impressiona é o término da história. A Bíblia menciona de que quando Caleb arrebentou, destruiu os gigantes, ele mudou o nome da cidade. Ele disse: eu não quero que ninguém mais chame esta cidade de Kiriat Arba. Eu quero que todos agora chamem essa cidade de Hebron. Hebron, traduzindo para o português da língua hebraica, quer dizer mais ou menos o Deus do concerto, o Deus da aliança, o Deus que cumpre aquilo que promete. Caleb agora ele queria que todo mundo, quando fosse lá naquela cidade das montanhas, soubesse de que ali havia uma demonstração de que quando você tem uma aliança com Deus, Deus tem uma aliança com você. De que quando você tem um compromisso com Deus, Deus terá um compromisso com você. Queridos, eu sei que você tem muitos sonhos no coração. Eu sei que tem muita coisa que você quer realizar. E nesta noite eu quero dizer para você, de que diante de Deus, o céu não é o limite. O ditado popular diz de que o céu é o limite. Mas para quem serve a Deus, o céu não é o limite, pelo contrário. O céu é a última etapa. O céu será o nosso lar. Em outras palavras, não há limites de realizações que Deus pode fazer na sua vida. Deus ele pode transformar o seu casamento. Deus ele pode fazer com que você passe naquela prova que você tanto quer. Deus ele pode fazer com que você tenha aquele crescimento profissional que você tanto almeja. Deus ele pode te ajudar a ir muito mais longe do que você imagina. Mas para que tudo isso se torne uma realidade, ele só precisa de uma coisa: a sua fidelidade. Deus, ele só precisa saber de que ele é o Senhor de sua vida e que você está comprometido com ele. Porque quando Deus percebe de que você está comprometido com ele, ele demonstra o poder dele em sua vida e ele fica 100% comprometido contigo. Queridos, na minha vida pessoal, eu sempre fui um rapaz que sonhei muito. E eu venho de uma família muito simples. Eu mencionei durante a semana de que eu venho de uma família bem arrebentada, que os meus pais não são felizes. Eu não venho de uma família que tenha muitos recursos financeiros. Na verdade, minha mãe, durante um bom tempo de sua vida, trabalhou como empregada doméstica. Meu pai foi metalúrgico, tá? Eu tenho mais 4 irmãos. Mas, graças a Deus, a palavra de Deus, ela veio na minha vida ainda cedo. Eu tive o privilégio de crescer na igreja e de sempre participar dos cultos e ouvir bons sermões. E desde cedo eu sempre ouvi essa história, essa mensagem, de que se você tiver um compromisso com Deus, não há limites para você sonhar. E eu disse: Senhor, eu quero me comprometer contigo, e eu quero ver onde o Senhor pode me levar. Quando eu estava com 17 anos, o meu sonho então agora era prestar o vestibular de teologia e ser um pastor. Embora eu sempre tenha estudado em escola adventista, eu nunca fui um aluno assim tão dedicado, tá bom? Tinha algumas dificuldades, algumas limitações para aprender algumas matérias e tal. Para não usar alguns termos, eu vou dizer que não tão dedicado, assim, destituído de inteligência para algumas áreas. E muito bem, eu disse: Senhor, eu preciso passar na prova de teologia, eu quero ser um pastor. E eu precisava de que Deus ele confirmasse de que este era o sonho dele para a minha vida. E teria então um vestibular, e eu disse: Senhor, eu preciso passar no vestibular. O vestibular de teologia, ele é muito concorrido, analisando com os outros vestibulares da rede adventista. No ano em que eu prestei, que foi no final de 99, eram cerca de 500 candidatos e apenas 160 vagas. Tá bom, bem concorrida, claro, não se compara com uma USP, mas para a realidade adventista, bem concorrido. Falei: beleza, Senhor, eu vou entrar dentro desse sistema. Só que eu precisava de um segundo milagre. Eu disse: Senhor, eu preciso de uma bolsa de estudos, eu não tenho condição de pagar. Só para você conseguir se contextualizar, o curso de teologia, para quem vai morar dentro do colégio e estudar, ele sai mais ou menos em cerca de R$ 1.200 por mês. Então é bem caro, eu não tinha condições. Então eu dependia de uma bolsa, e uma bolsa boa, de 80%. Eu conseguiria pagar apenas 20%. A grande questão era que somente 10 alunos em todo o colégio, de todos os cursos, iriam receber esta bolsa. O detalhe era que cerca de 1.000 pedidos de bolsa, e somente 10 iriam conseguir. Fui claro com Deus e disse: Senhor, eu preciso de 2 milagres. Passar um bendito vestibular e conseguir a bolsa. Beleza? Tá claro? Tá
Tá bom. Falei, Senhor, se for a tua vontade, eu vou fazer o milagre. Beleza. Dia do vestibular chegou, estava eu lá sentado, eram 60 questões. Li a primeira, difícil, hein, cara? Chutei, falei, Senhor, manda teu espírito. Fui anotando. Olhinho fechado ali, fui anotando. Beleza. 3 semanas depois, saiu o resultado do vestibular. Das 60 questões, eu havia acertado 20 questões. Falei, nem metade, uau. Estou mal, hein? Mas beleza, falei, Senhor, está nas tuas mãos. Na semana seguinte, saiu a relação da classificação daqueles que haviam prestado vestibular para teologia. E para minha surpresa, o meu nome havia aparecido entre os 10 primeiros. Falei, uau! E eu que pensava que eu era burro. Falei, tem gente bem pior do que eu, porque se eu acertei 1/3 da prova e eu estou entre os 10 primeiros, rapaz, eu acredito que tem gente que errou até o nome, não é possível. Falei, nossa Senhor, eu já andava na rua me sentindo um verdadeiro Einstein. Falei, estou entre os 10 primeiros. E como a minha classificação tinha sido muito boa, o colégio resolveu me agraciar me dando a bolsa de 80%. Falei, que bênção, que maravilha, fiquei feliz. Pá. Meus colegas raparam a minha cabeça, foi aquela festa. Me preparei para poder ir para o colégio e tal. Mas, há um ditado popular que diz que quando a esmola for muito grande, desconfie do santo. Pois é. Um belo dia, estava eu me preparando já para poder ir para o colégio, recebo uma ligação, era a secretária do diretor, e ela disse assim, o senhor é o senhor Gideão? Sim, sou eu. É o senhor prestou vestibular para teologia? Prestei. É o senhor passou? E eu sempre muito brincalhão, né? Claro, passei com louvor, tal, passei bem. Ela, então, falei, opa, quando fala então, você pode esperar que vem coisa ruim. Então, o quê? Ela disse, nós estávamos aqui revisando o seu vestibular e nós percebemos que houve um pequeno erro na sua classificação. Falei, mas estranho, eu fui tão bem no vestibular, eu tirei uma nota assim tão bacana, eu acertei tantas questões, e um detalhe, das 20 que eu acertei, é porque 5 tinham sido anuladas, tá bom? Um detalhe da história. E aí eles acabam somando como se você tivesse acertado. E ela disse assim, nós erramos aqui, não sei como, mas a verdade é que estávamos revisando e o seu nome está aqui, mas você não está entre os 10 primeiros. Aí eu brinquei e falei, então devo estar entre o 11º? Ela disse, não. Falei, entre os 50 primeiros? Ela disse, não. Entre os 100 primeiros? Não. Entre os 150 primeiros? Não. Falei, filha, o que aconteceu então? Aí comecei a ficar preocupado. Ela disse, olha, eu vou tentar explicar para você lentamente, para que você entenda o processo. Existem 160 vagas, elas já foram preenchidas e você não está entre elas, ok? A próxima vaga, ela vai ser contada com o número 1 e será a lista de excedentes. Conforme houver a desistência dos primeiros, os excedentes vão entrando de acordo com a sua ordem. Falei, nossa, sistema bonito, é interessante. Mas e aí, qual foi a minha classificação? Ela disse assim, olha, a sua classificação foi 165 dos excedentes. Falei, uau, me superei, fui mais longe do que eu imaginava. Nessa altura do campeonato já não me imaginava mais como um Einstein da vida, né? Era outro personagem que me vinha à cabeça. E eu disse, agora, e como é que faz? Ela disse, pois não faz. Eu falei, mas como assim? Ela disse assim, para você poder entrar no curso, vai ter que ter pelo menos umas 250 desistências. Então você ora para que os 160 primeiro desistam, os que estão à sua frente, pelo menos uns 100 também desistam, e aí você entra, está fácil. Eu falei, moça, como assim está fácil? Ela falou assim, pois são as regras daqui. Eu disse, moça, mas não pode acontecer isso, como é que aconteceu isso? Ela disse, olha, nós não sabemos explicar, mas houve um erro. Eu falei, mas como é que teve um erro? Um colégio com este nome, o NASP, tal, não pode ter um erro desse. Ela disse assim, olha, nós também achamos estranho, porque nós havíamos feito a correção, o seu nome estava entre os 165 dos excedentes, mas na hora de publicar a lista, nós não sabemos como, o seu nome acabou aparecendo entre os 10 primeiros. Ela até perguntou, você por acaso conhece alguém aqui que poderia ter lhe ajudado? Eu disse, não, de fato eu não conhecia ninguém que pudesse ter me beneficiado. E ela disse assim, olha, eu lamento, mas a sua bolsa ela está cancelada e até haver as desistências você não pode se matricular. Aí eu entrei em desespero, eu comecei a chorar. Eu disse, Senhor, não pode ser.
O Senhor sempre me disse pela tua palavra que se eu tivesse um compromisso, eu ia fazer um milagre. Falei, Senhor, se for os teus planos de que eu seja um pastor, e o Senhor veja de que a minha vida vai ser útil, o Senhor só precisa fazer alguma coisa. Aí comecei a negociação com o colégio, ligo um dia, ligo outro, eles me ligam, e a situação foi ficando tensa, complicada. Por fim, eu conversei com o diretor, fui lá pessoalmente, e disse para ele do meu plano com Deus, e disse, olha, eu prometi para Deus de que se fosse plano dele, ele iria abrir as portas, e ele disse, olha, mas eu não posso fazer nada, a sua correção foi errada. Eu disse, mas como é que vocês erraram então na hora da publicação? E eles disseram, nós não sabemos, o que nós sabemos é que nós colocamos o seu nome em 165 dos excedentes, mas do nada apareceu entre os 10 primeiros. Nós não sabemos como isso aconteceu, perguntamos a todos e ninguém tinha feito alteração. Eu disse, olha, se ninguém fez a alteração, eu não tenho outra coisa a crer a não ser que tenha sido o dedo de Deus. E aí, depois de muito conversar, a direção do colégio entendeu de que não havia explicação para o meu nome aparecer entre os 10 primeiros, a não ser um milagre de Deus. Por fim, o colégio então disse, ok, você vai entrar, nós vamos lhe dar a bolsa, só nos faça um favor, nunca conte para ninguém essa história, porque você pode denegrir a imagem do colégio. E evidentemente, como um bom pastor, eu disse, obviamente eu nunca vou contar para ninguém. Eu não vou dizer os nomes dos senhores, e nem vou dizer que foi no ano de 99, 2000 que isso aconteceu aqui no NASP, e vai ficar um segredo apenas nosso. Queridos, Deus fez o milagre. Deus abriu as portas. E para mim foi uma confirmação que quando Deus ele quer fazer algo em sua vida, não há nada e nem ninguém que possa impedir. E hoje, quando eu falo para você de comprometimento, eu falo para você como conhecedor de causa. Quando eu vejo essa juventude com tantas coisas pela frente, com tantas oportunidades, eu fico me questionando e às vezes até lamentando. Porque sabe, a sua vida, ela pode ser muito melhor do que você imagina. As coisas elas podem se engajar muito melhor, muito mais fácil, se você pagar o preço. Deus ama você. E Deus está disposto a fazer grandes milagres na sua vida. Mais uma única história. Estou empolgado. Mais uma história, essa vai ser rápida. Eu estava na Suíça, já mencionei para vocês que morei lá durante 2 anos. E no meu segundo ano estava em Zurique e estava lá trabalhando como pastor auxiliar. Mas eu estava numa crise financeira muito grande. E minha mãe um dia me ligou e disse assim, olha Gideão, tem uma conta para pagar aqui no Brasil, eu não tenho dinheiro e você precisa mandar dinheiro. Era uma conta pequena, coisa de R$400, mas eu não tinha dinheiro, não tinha. O que eu tinha era apenas R$200 e faltavam 200, coisa pequena, mas eu não tinha. Aí eu fui à igreja na quarta-feira e disse, eu não vou falar com ninguém que eu estou precisando de R$200, imagina. Cada pessoa tem as suas contas, eu sei que o valor é pouco, mas eu não tenho, Senhor. E a conta vai vencer, eu preciso de um milagre. E aí na quarta-feira eu orei da seguinte forma, eu disse, Senhor, eu tenho um compromisso contigo, eu tenho sido fiel a Ti. E tudo que eu tenho pertence a Ti. E eu tenho o seguinte compromisso com Deus, o que eu tenho pertence a Deus, os meus bens, carro, casa, minha esposa, tudo pertence a Deus, inclusive as minhas dívidas. Eu e Deus somos parceiros. Se eu estou devendo, Ele está devendo junto comigo. Então eu disse, Senhor, nós estamos juntos nessa, estamos juntos, somos parceiros. Falei, Senhor, nós estamos devendo, e se nós não pagarmos a conta, nosso nome vai para o SPC. E eu disse, Senhor, imagina o teu nome de Deus ir para o SPC e ser processado. O meu até vai, mas e o seu, Senhor? O Senhor é Deus, não pode ter o nome processado, nome sujo. Eu disse, Senhor, você precisa fazer um milagre. É a minha parceria com Deus. Terminei a oração, eu não falei com ninguém. Terminei a oração, beleza? O dia seguinte eu fui estudar a Bíblia com uma senhora. Terminando o estudo bíblico, a senhora disse assim, Gideão, ontem à noite eu estava aqui em casa e Deus me pediu para fazer algo por você. Lembre-se, ontem à noite eu estava na igreja orando e eu não falei com ninguém. Aquela senhora pegou um envelope e me deu. Eu pensei, deve ser uma carta, uma apreciação, uma dúvida, ou de repente alguma pergunta e tal. Quando eu abri a carta, eu vi que dentro desta carta havia uma nota de 100 francos, que é a moeda suíça. Fazendo a cambiação, dava exatamente os R$200 que eu precisava. Ela olhou para mim e disse assim, ontem, enquanto eu estava aqui em casa orando, Deus me pediu para te dar este dinheiro. Quando ela disse isso, eu arrepiei e comecei a chorar. Porque eu sempre criei em Deus, mas eu não acreditava de que Deus me levava tão a sério, de que Deus de fato se preocupava com todos os detalhes da minha vida. E o que mais me deixou boquiaberto foi ela ter dito de que Deus
havia pedido a ela que me desse aquela quantia exata, que era o que faltava. Queridos, você pode até duvidar de Deus, você pode até acreditar que Ele não existe, mas como é que você vai explicar esses milagres na minha vida? É por isso que quando eu falo para você hoje de que vale a pena obedecer a Deus, eu falo para você com o maior prazer. Deus é real, Deus existe, e Deus está ansioso para ter uma experiência diferenciada contigo. A única coisa que Ele precisa é que você o tenha como Senhor de sua vida. O que Ele precisa é que você entre em aliança com Ele, porque se você tiver um compromisso com Deus, você verá os milagres do Senhor todos os dias de sua vida. Queridos, Deus é grandioso e Deus, Ele quer nos abundar em sua glória. Quando é que você vai entender de que o melhor benefício do mundo é quando você tem um compromisso real com Cristo Jesus? As suas necessidades são as necessidades de Deus, os seus problemas são os problemas de Deus, até as suas dívidas são as dívidas de Deus. Deus está ansioso para mostrar para você de que se você estiver do lado dele, não há gigantes que venham atemorizar você, não há gigantes que ele não vá destruir, não há problemas que ele não vá te ajudar a solucionar. Só o que ele precisa é que você esteja ao lado dele. É por isso, queridos, que eu termino este sermão fazendo um apelo para você. É por isso que neste momento eu preciso apelar, eu preciso convidar você a declarar de que Cristo Jesus é o Senhor de sua vida. Deus, Ele tem grandes planos preparados para você, tem muita coisa boa que Ele quer que aconteça na sua vida, porque aquilo que você está vivendo hoje, aquilo que você está passando hoje, ainda não é o seu futuro. O seu futuro ainda não chegou. Tem muitas coisas boas preparadas para você. Deus quer abençoar seu casamento. Deus quer restaurar aquilo que foi perdido. Deus, Ele quer ressuscitar os sentimentos que já estão mortos. Deus, Ele quer levar você para lugares grandiosos. Deus quer ajudar você a crescer profissionalmente. Deus quer preparar para você uma pessoa legal, uma pessoa muito melhor do que você estava imaginando. Deus, Ele quer levar você a ter uma vida de felicidade. Deus não quer que você tenha uma vida de tristeza. Sabe, quando Deus, Ele vê que você está sofrendo, quando Deus, Ele vê que você não consegue dormir de tanta preocupação, quando Deus, Ele vê de que os problemas estão te assolando, Deus, Ele olha com muita indignação, porque Ele diz assim: filho, se você recorrer a mim, se você vier para mim, eu vou fazer um milagre, eu vou te ajudar, eu vou transformar essa situação, eu vou te levantar, eu vou te erguer, eu vou te honrar, eu vou te abençoar. Sabe, Deus, Ele olha para você e diz de que os seus problemas são muito mais fáceis de serem solucionados do que você imagina. E Ele diz: joga a responsabilidade para mim, e eu vou fazer aquilo que você não pode fazer. Mas o que eu preciso é ter a certeza de que você está comigo. Porque enquanto você viver essa vida dupla, ora igreja, ora mundo, eu não posso fazer nada. Enquanto você viver essa vida de fachada, enquanto você viver essa vida torta, essa vida errada, essa vida de pecado, eu não posso fazer nada. Eu até quero, e como quero, mas eu só posso fazer um milagre na vida daqueles que estão 100% comprometidos comigo. Aí eu pergunto para você: quando é que você vai olhar para Cristo Jesus e dizer: Senhor, eu cansei de dar murros em ponta de faca, eu cansei de viver uma vida torta, eu cansei de viver uma vida de pecado, eu cansei de eu mesmo dizer o que é certo e o que é errado.
quando é que você vai voltar para Cristo Jesus e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor me transforme num gigante. Eu quero que o Senhor me faça forte. Eu quero que o Senhor me transforme. Eu quero gozar das tuas bênçãos. Queridos, o maior privilégio que você pode ter é o de andar com Cristo Jesus. Porque andando com Ele, nada será contra você. Podem até tentar, e Satanás ele pode reunir todos os demônios e virem contra você, mas com Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Com Cristo Jesus os seus gigantes se transformam em gafanhotos, e você os pisa, você os esmaga, porque com Cristo Jesus a vitória está garantida. Mas para isso você precisa ter um compromisso com Ele. Por isso que o seu momento chegou. Nós iremos ouvir uma mensagem cantada, e este é o momento de você entregar a sua vida a Cristo Jesus. Eu preciso fazer um apelo, porque eu entendo de que nesta noite existem pessoas que precisam entregar a vida a Cristo Jesus, e existem outras pessoas que precisam reafirmar a sua entrega. Eu entendo de que existem aqui algumas pessoas que têm vivido uma vida temerosa, e nesta noite Deus está dizendo para você: a sua vida pode ser melhor do que aquilo que você está vivendo. E é por isso que o meu apelo é que enquanto você ouça esta música, que é um convite que Deus está te fazendo, eu quero convidar você para vir à frente, porque eu quero terminar orando por você. Eu quero entregar a sua vida nos pés de Cristo Jesus. Eu quero entregar a sua vida a Deus. Eu quero rogar a Ele de que Ele te dê poder e transforme você num gigante. Enquanto você ouve esta música, eu quero apelar para que você se levante e venha aqui à frente, e eu estarei aqui orando por você, para que esta decisão não seja uma decisão passageira, mas seja uma decisão eterna, porque eu tenho certeza de que nunca mais a sua vida será a mesma. Cristo Jesus tem o poder de mudar, e nesta noite Ele vai operar em você. Nesta noite a vitória é sua. Nesta noite a sua história será reescrita. Nesta noite é a sua segunda chance. Nesta noite vem a tua bênção. Enquanto você ouve, levante-se, é o seu momento. Tens andado de Jesus, pense um pouco neste instante, no poder da sua cruz. Seu amor não tem limites, não tem lógica ou razão. Para aceitar o seu perdão,
espinhos do pecado, seu amor vai arrancar o vazio que te atormenta. Só Jesus vai preencher. Se tua vida Ele aceita, pra que mais se esconder? Hoje é o dia de voltar. Não olhes para trás. Se teu coração falar, não adies nada mais. Só Jesus te ama assim. Lá na cruz em ti pensou. Tu és tudo para mim. Vem, meu filho, aqui estou. É Jesus quem fala assim. Lá na cruz eu te esperei. Volta agora para mim. Todo o tempo eu te amei. Queridos, estas são as palavras de Deus para você. A felicidade está muito mais fácil do que você imagina. E a sua vida pode ser muito melhor do que você pensa. Se você precisa de perdão, Ele está disposto a te dar. Se você precisa de uma nova chance, é o que Ele mais anseia. Se é um recomeço, aqui Ele está. Só o que você não pode é continuar cometendo os mesmos erros do passado. Esqueça então agora o passado e recomece a sua vida com Deus. Independente do que você fez, Deus te aceita. Independente do que você fez, Ele te chama. Independente do que você fez, Ele continua a te amar. Independente do que você fez, Ele continua a acreditar em você. E Ele sabe que quando você decidir, a sua vida nunca mais será a mesma. Então recomece. Então vá avante. Então vá para frente. Então destrua esses gigantes e seja um servo de Deus. Eu quero terminar orando por você. Eu quero convidar você então a fechar os seus olhos e nós vamos orar neste momento. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque nesta noite o Senhor falou ao nosso coração e a Tua palavra atingiu a nossa vida. Por Deus, nós estamos aqui porque queremos receber a Tua bênção. Cada pessoa que respondeu aqui ao apelo, Senhor, tem a sua vida, a sua história, os seus problemas, as suas quedas, os seus temores. Por Deus, eu rogo a Ti de que estas pessoas sejam transformadas pelo Teu poder. Por Deus, se há entre nós pessoas que estão temerosas, que elas recebam a Tua paz. Se há pessoas que estão preocupadas, que elas sintam a Tua presença. Se há pessoas que se sentem pecadoras, que elas recebam o Teu perdão. Que o Teu povo, ao sair de Tua casa, Senhor Deus, deste momento, saia daqui revigorado, saia daqui animado, saia daqui desejoso a viver uma nova experiência contigo. E que essa experiência, Senhor, seja uma experiência real. E que a cada dia o nosso compromisso contigo possa crescer a tal ponto de que todos aqueles que nos conhecem possam olhar e dizer: eu quero ser como esta pessoa.
Ó Deus, dê o teu poder e a tua paz sobre cada adorador aqui nesta noite. E que aqueles que se levantaram aqui, ao voltar para a sua casa, voltem rejubilando pelo poder do teu Santo Espírito. Dê-nos a tua paz e abençoe-nos cada dia mais. Pedimos por Cristo Jesus. Amém.